Olá, hoje nós vamos falar sobre inovação. Mas antes, vamos ver como estão o Pedro e a Fernanda. Nanda, eu tenho que te contar uma ideia que eu tô tendo pra minha empresa. Que ideia? É uma ideia fantástica que vai revolucionar a minha área de atuação. Nossa, quanto suspense, Pedro. Fala logo, que ideia é essa? Por enquanto eu só posso te dizer que é uma ideia inovadora. Inovadora? Mas o que é inovar? Muitas pessoas têm essa pergunta na cabeça. Vamos ver o que alguns autores dizem sobre o que é inovação. Inovação é adotar novas tecnologias que permitem aumentar a competitividade da companhia. Inovação é um processo estratégico de reinvenção contínua do próprio negócio e de criação de novos conceitos de negócios. Inovação é o ato de atribuir novas capacidades aos recursos, pessoas e processos existentes na empresa para gerar riquezas. É o impulso fundamental que coloca e mantém em movimento a engrenagem da economia. É a abertura de um novo mercado. Vocês observaram que todos os autores falaram sobre um ponto em comum? Novo, novidade. É exatamente isso que trata a inovação. Aliás, tem até a palavra nova dentro dela. Inovar é fazer algo novo. Pode parecer meio repetitivo, meio óbvio. Mas vamos ver o que um especialista em inovação tem a nos dizer sobre isso. Bom, a inovação para nós aqui na Daikin, ela tem que ser feita, nós acreditamos que tem que ser feita em múltiplos planos, né? Não só a inovação de lançamento de novos produtos, mas inovação aí na parte administrativa, nos processos comerciais, nos processos de produção, em todos os sentidos. Porque uma empresa que somente tem produtos inovadores, ela não consegue, às vezes, ela trabalhar o custo desse produto ou não consegue desenvolver canais competitivos, né, certo? Então nós temos que sempre trabalhar buscando a inovação em todos os aspectos de uma empresa. Nós fomos procurados pela CRP em 2001, que é a Companhia Rio Grandense de Participações, uma empresa de Venture Capital de Porto Alegre. Ela procura oportunidades de investimento entre as empresas brasileiras, né? E naquele ano nós fomos premiados pelo FINEP por um prêmio de inovação tecnológica, né? Por um produto que a gente desenvolveu na área de automação ferroviária. Nós fizemos um processo de due diligence, que é uma avaliação financeira, comercial da empresa, né? Esse processo foi relativamente longo, porque na época nós éramos uma empresa familiar, né? Então os controles contábeis e financeiros não eram tão apurados, né? E então eles nos apontaram uma série de pontos que teriam que ser melhorados para poder fazer investimento, porque os fundos de venture capital eles são monitorados pelo Bovespa, tem certas regras, né? Então, e a partir desses pontos que foram apontados, nós fizemos um grande trabalho de organizar contabilmente, resolver todos os problemas administrativos que tinha na empresa para poder receber esse investimento, né? Esse processo durou praticamente 1 ano e meio, né, certo? Tivemos várias outras avaliações até chegar ao ponto que a empresa acreditou assim, que nós estávamos preparados, né, não só com a parte de tecnologia que já tínhamos, né, mas também administrativamente e financeiramente e também em termos de organização contábil. Hoje em dia os recursos totais não são tão grandes como nos países desenvolvidos, né? Mas mesmo esses poucos recursos não são 100% utilizados, né? Aqui na Daikin nós não podemos reclamar porque desde que nós fomos agraciados com o prêmio FINEP de Inovação Tecnológica, nós tivemos aí a oportunidade de buscar modalidades de financiamento de incentivo a desenvolvimento tecnológico e já contamos com 2 processos na realidade, né? Um é o Juro Zero, né? Que é uma modalidade que você recebe um aporte de capital do FINEP e você paga esse em um longo prazo, né, com juros zero. Então, isso justamente para desenvolver algum produto, né? E teve mais um processo também, né, dos editais aí do FINEP para um desenvolvimento de um projeto específico, né, que também conseguimos ser agraciados. Então já temos 2 projetos junto ao FINEP. O grande problema no Brasil é que não há bons projetos ou não se sabe como apresentar esses projetos aí para os órgãos financiadores, que principalmente é o FINEP aqui no Brasil, né? Apesar dos conceitos serem dados de forma diferente, todos eles têm a mesma essência. Inovar é sobre fazer algo novo. Como inovar? Bom, nós vamos usar uma técnica baseada no livro
The Blue Ocean Strategy, ou A Estratégia do Oceano Azul. Esse livro descreve uma forma que as empresas podem fazer para inovar, ou seja, buscar coisas novas, com isso conquistar novos mercados, novos clientes e aumentar o seu crescimento. Muitas empresas gastam dinheiro e tempo fazendo estratégias para combater os seus concorrentes. E se eu falar para vocês que as empresas devem fazer exatamente o contrário, não combater os seus concorrentes, simplesmente esquecendo-os, tornando-os irrelevantes. Isso mesmo. Se as empresas criarem um mercado onde não existe concorrente, elas não têm que se preocupar com eles. É exatamente isso que trata o que a gente chama de inovação de valor e que discorre o livro A Estratégia do Oceano Azul. Para você poder fazer isso, você vai ter que criar um mercado só para você, só para a sua empresa. E são estas técnicas que o livro ensina o empreendedor ou quem já tem uma empresa e quer fazer com que ela cresça mais rapidamente. Mas quais são os princípios da estratégia do Oceano Azul? A primeira coisa que a empresa tem que fazer é um diagnóstico sobre ela. Para fazer isso, ela vai ter que preencher o que a gente chama de matriz de valor. A matriz de valor ou matriz de avaliação de valor mostra como a empresa está posicionada em relação às coisas que são importantes para o seu mercado para que ela possa concorrer e assumir a liderança. Esses valores, eles são classificados entre altos e baixos, ou seja, as coisas que são mais importantes ou menos importantes, ou que são mais caras ou mais baratas. E leva em consideração o que os clientes que adquirem esses produtos e serviços têm em mente quando tomam a decisão de comprá-los. Vamos dar uma olhada, por exemplo, numa matriz de avaliação de valor da indústria de vinhos, quando uma nova empresa decidiu entrar nos Estados Unidos, uma empresa chamada Yellowtail. Vamos ver como é que era a indústria antes da entrada da Yellowtail. A matriz tem no seu eixo X, ou seja, no eixo de baixo, os principais atributos que a indústria leva em consideração quando vai decidir comprar um vinho. Quando eu digo indústria, eu estou dizendo o consumidor. Então a gente tem preço, uso da terminologia enológica e premiações na divulgação dos vinhos, investimentos em marketing, qualidade do envelhecimento, prestígio e tradição do vinhedo, complexidade do vinho, variedade de vinhos. E eles são classificados entre baixo e alto. Nessa matriz, nós temos dois tipos, os vinhos populares e os vinhos premium, que são os vinhos mais caros, bebidos por pessoas que entendem de vinho. Observe que os vinhos populares têm todos os atributos mais baixos do que os vinhos premium, que procuram atingir uma camada mais alta da sociedade ou do mercado consumidor. Então, dá uma olhada nesse gráfico com bastante atenção, porque você vai ver como é que ele vai ser mudado quando da entrada da Yellowtail. Essa matriz mostra para o empreendedor quais são as coisas importantes que o mercado leva em consideração quando a decisão de comprar um produto ou outro. No nosso caso, na indústria de vinho, está bem definido. Tem um vinho que fica na parte de baixo e tem um vinho que fica na parte alta. Essa é uma decisão estratégica dos donos da empresa, dos investidores. Quando os investidores da Yellowtail decidiram entrar no mercado, eles adotaram a estratégia do Oceano Azul. E aí eles fizeram uma análise muito detalhada do que eles queriam ofertar, do que eles queriam baixar, do que eles queriam aumentar. Mas como eles podem fazer essa análise? Eles vão usar uma técnica chamada 4 estações. A técnica 4 estações permite que você elimine, reduza, amplie ou crie coisas na indústria que você quer atingir para que você se diferencie dos concorrentes, fique tão distante deles que eles se tornem irrelevantes. Os clientes não mais vão comparar o seu produto com o deles. Vamos dar uma olhada no princípio das 4 estações aplicados ao caso da Yellowtail. Dentro do modelo de 4 estações, a Yellowtail decidiu eliminar toda a parte de terminologia complexa, qualidade do envelhecimento e investimentos em marketing. Isso pode parecer meio absurdo para investidores ou empreendedores inicialmente, mas ela tem um ponto, porque ela resolveu investir o dinheiro em outro lugar. O que ela também fez foi reduzir a complexidade do vinho, ou seja, não fica tão difícil decidir qual vinho tomar, qual uva. Tem um modelo só, no máximo 2, e vem daquele jeito e é saboroso. Então a pessoa tem facilidade em escolher. Daí a variedade de vinho ser menor, porque quando tem muita variedade, a decisão fica complicada e as pessoas não sabem o que comprar.
E o prestígio dos vinhedos foi deixado de lado, já que a variedade de vinhos é pequena e a complexidade do vinho também não é tão grande, então o prestígio é irrelevante para esse tipo de vinho. Agora, ela não poderia sobreviver só disso, ela teria que fazer outras coisas para inovar. Foi o que ela fez, ela elevou o preço em comparação aos vinhos populares. E também elevou o envolvimento dos varejistas, fez com que eles se sentissem parte do processo para que eles pudessem ganhar mais dinheiro e com isso vender mais Yellowtail. Além disso, eles decidiram criar 3 conceitos muito interessantes. Primeiro, a facilidade de beber. Abrir a garrafa do Yellowtail é muito mais fácil do que abrir uma garrafa de vinho tradicional. A facilidade de escolher. Você pode escolher Yellowtail até em postos de gasolina, porque ele é vendido em diversos canais de distribuição. E toda a parte de embalagem e forma de comunicação faz com que as pessoas se sintam divertindo, participando de uma aventura. É um vinho para um pessoal mais jovem que quer se diferenciar dos bebedores tradicionais de vinho. Com essa estratégia, a Yellowtail conseguiu se diferenciar e criar um oceano azul só para ela, onde ela navega da melhor forma que ela decidir. Não tem concorrentes, porque ninguém consegue fazer o que ela faz, e com isso ela conquista cada vez mais clientes e ganha mercado e dinheiro. Mas como é que eles conseguiram fazer isso? Bom, vamos falar um pouquinho sobre os princípios da formulação da estratégia do Oceano Azul. Primeira coisa que vocês têm que ter na cabeça é a reconstrução das fronteiras do mercado. A Yellowtail olhou e viu o seguinte: bebedores tradicionais de vinho não eram tradicionalmente compradores do seu vinho. Ela decidiu ampliar, vou buscar gente que não bebe vinho, que bebe outras bebidas. O maior concorrente, teoricamente, do pessoal da Yellowtail eram os bebedores de cerveja, os bebedores de refrigerantes. Esse público não comprava vinhos, passou a comprar porque a Yellowtail começou a se comunicar com eles, começou a promover o vinho para esse público. Inclusive, a forma com que o vinho é vendido e a forma com que ele é aberto e a forma com que ele é bebido é muito parecido com cervejas e refrigerantes. Então, na estratégia de marketing do pessoal da Yellowtail, eles decidiram ampliar as fronteiras do mercado. Por que eu vou concorrer só dentro do mercado de vinhos? Vamos concorrer para o mercado de bebidas em geral. Foi o que eles fizeram e aí eles começaram a conquistar clientes que antes ninguém pensava em conquistar. O segundo ponto importante na formulação é se preocupar com o panorama geral. Não fique muito preocupado com os números, porque os números eles vêm naturalmente. O panorama geral quer dizer a estratégia que a sua empresa vai ter, aonde ela vai atuar, como é que ela vai responder às demandas que ninguém está respondendo, porque lembre-se, é um mercado que ninguém atuou ainda. Então as respostas, muitas delas não foram respondidas. Então você tem que se preocupar com esse planejamento para que a sua empresa não seja pega de surpresa. Ao fazer isso, você consegue fazer a criação de uma coisa que toda empresa sonha, que é geração de demanda, a criação de uma demanda que ainda é inexistente. Para gerar isso, você tem que fazer as 2 primeiras partes bem feitas. Para ir além da demanda existente, você precisa se preocupar não só com os clientes que já estão presentes no seu mercado, mas com aqueles que ainda não sabem que vão ser os seus clientes. Há uma história muito interessante que explica como ir além da demanda existente. Todos nós sabemos que o mercado de jatos executivos é um mercado meio fechado, um mercado bastante elitizado, porque nem todo mundo tem dinheiro para comprar um jato que custa 20 milhões de reais. Mas todo mundo gostaria de ter um jato, ou pelo menos passear no jato de vez em quando, ou necessitar de um jato para uma viagem de emergência, onde não pode perder muito tempo. Foi exatamente pensando nisso que o pessoal da NetJet criou uma empresa que atendia essa demanda. Eles criaram a empresa que basicamente faz com que as pessoas possam pagar uma assinatura e ter direito à utilização de um jato X horas por ano. Ela se torna parcialmente dona de um jato. Com isso ela tem os benefícios de ter um jato, sem ter todo o desembolso de comprar um jato e manter esse jato sozinho. Com isso, o pessoal da NetJet conseguiu criar uma demanda que antes não existia, de pessoas que não têm dinheiro para comprar um jato, mas têm dinheiro para alugar um e têm vontade de ser donos de um jato. Observe essa nuance, muito interessante, porque ninguém pensou em fazer isso antes,
Mas existe um mercado que estava lá, pronto para gastar dinheiro e investir e fazer com que a NetJet ganhasse dinheiro. Para eles fazerem isso, eles tiveram que acertar a sequência estratégica. O que é acertar a sequência estratégica? É fazer os primeiros passos primeiro. Primeiro diagnosticar, entender como a sua empresa vai se comportar no mercado que existe se ela fosse participar dele. E como ela vai se comportar nesse novo mercado que ela vai criar, que não existe, esse oceano azul, respondendo às coisas que o mercado vai pedir para ela. Muitas vezes a gente vê empresas tentando aplicar na estratégia do oceano azul as mesmas técnicas que elas aplicam no mercado tradicional. Isso às vezes não funciona, aliás, a maioria das vezes não funciona. Portanto, é preciso ter a cabeça aberta, entender como esse mercado pode vir a responder aquilo que você está pedindo e acertar a sequência da estratégia. Bom, você já formulou a estratégia e agora você precisa executar. Tem duas coisas muito importantes que você precisa ter em mente e não podem deixar de ser muito bem feitas, senão você vai colocar tudo por água abaixo, esperando o trocadilho. Primeiro, você tem que superar as principais barreiras organizacionais. Toda empresa tem barreiras. Todo mundo que está dentro de uma empresa vai querer manter ela como está, porque eles têm medo da mudança. Apesar do ser humano ser talhado para a mudança, as pessoas temem o desconhecido. Na sua empresa não vai ser diferente e você vai ter que mostrar para elas que a busca por esse mercado que ainda não existe só vai trazer benefícios. E como é que você faz isso? Você demonstra isso através de estudos, muita conversação, muita troca de ideias, aceitando a opinião de quem está resistente, porque às vezes essas pessoas estão enxergando coisas que você não está. Mas no final do dia, se você acha realmente que essa é a estratégia, e você tem um poder de decisão e comando da empresa, você vai ter que fazer as pessoas aceitarem e executarem o que você quer fazer. E se essas pessoas resistirem, infelizmente elas vão ter que ser trocadas. Todo empreendedor sabe que o bem da empresa está sempre acima do bem das pessoas. Pode parecer uma coisa meio estranha, meio antissocial, mas não é. Uma empresa, ela traz benefícios para muitas pessoas. Então, se uma ou duas não querem, as outras querem. Então, a empresa sempre tem que prevalecer. Não adianta nada você ter estratégia se você não tem a execução embutida na mesma. Todo mundo fala de estratégias e desenha estratégias maravilhosas, mas as pessoas muitas vezes esquecem da execução. A execução é a principal tarefa de um empreendimento. Não adianta você ter uma excelente ideia, entender que ela é uma excelente oportunidade, criar visão, missão, as melhores estratégias e não saber colocar isso em prática. Muita gente não sabe, mas colocar em prática e executar é a coisa que diferencia um empreendedor de sucesso de um empreendedor fracassado. Portanto, estude muito bem como você vai executar toda a linda estratégia que você desenhou. E se a estratégia não puder ser executada, ela não é tão boa quanto você pensa. A parte mais fácil de um negócio é fazer todo o seu planejamento. É muito importante fazer o planejamento, mas a execução que é o coração do empreendimento. Isso não é diferente na estratégia do Oceano Azul. Tanto não é que dentro do planejamento estratégico você tem que colocar como você vai fazer a execução. Mas agora vamos dar uma olhada no Pedro e na Fernanda e ver como eles estão se comportando. Videoaulas para iPod e aparelhos de MP4. Pro iPod e MP4? Puxa, Pedro, mas é uma ideia fantástica! O aluno poderá assistir às aulas em qualquer lugar. Exatamente. Eles não precisarão mais ficar presos ao DVD. Se estiverem numa praça, ou estiverem viajando, ou até mesmo numa fila de banco, eles poderão assistir e reassistir as aulas conforme as suas necessidades. Perfeito! E quando que você pretende implementar isso? Não sei bem ao certo. É uma ideia que precisa ser lapidada, mas espero que seja o mais breve possível. Muito interessante essa ideia do Pedro, né? Parece que ele vai criar uma empresa inovadora. Mas vamos conhecer algumas empresas inovadoras. A Apple, sem sombra de dúvida, é uma das empresas mais inovadoras do mercado. Algumas amostras desta afirmação foi o Apple II, o primeiro computador pessoal do mundo, o Macintosh, que tornou microacessível a quem não entendia de programação usando uma interface intuitiva.
e o campeão de vendas iPod, que revolucionou o mercado do entretenimento. Em março de 2007, o visionário CEO da Apple, Steve Jobs, apresentou o iPhone, um multiaparelho que vai desde telefone até um organizador digital, apresentando uma nova tecnologia de multitoque. Diferente de outras grandes empresas, a Apple se mantém na liderança no quesito inovação devido ao investimento menor, porém em um pequeno número de projetos que apresentam grande potencial. É o processo, não o tamanho do bolso, diz a consultoria da Apple. Eu sou um grande apaixonado pela Apple porque a empresa não olha inovação como uma simples ferramenta de ampliação de resultados. Inovação é o sobrenome da Apple. Desde que ela foi lançada, tudo que se faz lá dentro é pensando em inovar, criar formas diferentes de fazer melhor aquilo que as pessoas querem fazer ou já estão fazendo hoje. E no Brasil, a gente tem empresa que pensa assim, que faz assim? Temos sim. Vamos conhecer uma delas, a Embraer. A Embraer aposta na inovação, buscando sempre por novos avanços tecnológicos. Um exemplo disso é o CRV, o Centro de Realidade Virtual, inaugurado em fevereiro de 2000. Essa ferramenta permite o desenvolvimento de novas aeronaves em menos tempo. Equipado com um avançado computador gráfico, permite aos engenheiros a visualização 3D do projeto. Com isso, a empresa tem capacidade para produzir aeronaves com diferentes especificações, além de poder oferecer ao cliente a personalização do produto. Eu gosto muito da Apple, mas também gosto muito da Embraer, porque eu tenho muito orgulho da Embraer ser uma empresa brasileira que inova no nível que ela inova. Mas inovar é apenas um fato isolado ou isso deve estar presente na vida da empresa todos os dias, a todos os momentos, em todas as decisões que ela toma? Mas inovar é uma tacada só? Acontece apenas uma vez ou duas na vida da empresa? Não é bem assim. Se a gente der uma olhada num ranking de empresas mais inovadoras que a revista Época publicou, nós não vamos ter surpresas com os nomes que aparecem. Como empresa mais inovadora está a Apple, seguido pelo Google e pela Toyota. Que pontos em comum essas empresas têm? Elas não encaram inovação como uma coisa que acontece esporadicamente. Inovação é o motivo da sobrevivência delas. Aliás, é o motivo ao qual elas foram criadas. Essas empresas inovam em tudo que elas fazem, desde a criação de produtos até a forma com que elas se relacionam com os seus funcionários. No Google, por exemplo, os funcionários têm benefícios que nenhuma outra empresa oferece, desde professores até massagistas, salões de beleza, quadras de esporte. Por quê? Porque essas pessoas precisam estar com a cabeça 100% focada naquilo que o Google faz. E funcionários satisfeitos, funcionários motivados, têm uma cabeça muito melhor. No Brasil, as empresas estão aprendendo rapidamente que inovar não causa mais gastos, nem demora mais. Que inovar é fator primordial para que elas possam competir no mercado globalizado. E não é só inovar uma vez, como eu disse, tem que inovar sempre. E não só nos produtos, tem que inovar da forma com que interage com a sociedade, tem que inovar na forma com que cria seus produtos, tem que inovar na forma com que se relaciona com seus funcionários, como cobra, como distribui, inovar, inovar, inovar. Mas professor, eu já trabalho numa empresa que eu gostaria de inovar. E a gente não inova. É possível a gente fazer isso? É possível sim. Você tem que criar um ambiente propício à inovação. Não é em qualquer lugar que a inovação vai prosperar. E sabe como é que você faz isso? Primeira coisa, você tem que ter um ambiente transparente. Exatamente. Aberto. As informações têm que fluir. As pessoas têm que dizer o que está acontecendo. A gente vê muitas empresas em que os donos, os comandantes, guardam as informações para si, não compartilham. Isso não funciona numa empresa que quer inovar. Por quê? Os inovadores partem do princípio que alguma coisa precisa ser feita. E se eles não sabem o que está acontecendo, provavelmente eles não vão ter a base para inovar, para criar coisas novas. Pode ser que culturalmente isso seja difícil, mas não tem saída. Você, empreendedor, vai ter que compartilhar as coisas com a sua empresa se você quiser que ela se torne uma empresa inovadora.
O ambiente transparente não é um ambiente que você tem que falar tudo para todos, mas você tem que falar a maioria das coisas para a maioria das pessoas. Nem todo mundo precisa saber de tudo em determinados momentos, porque isso pode precipitar reações nas pessoas. Saber o que você pode falar de forma transparente também é uma característica de um empreendedor de sucesso. O segundo ponto para que você possa criar um ambiente propício à inovação é o incentivo ao aprendizado. Não só dar treinamento aos funcionários, mas deixar que eles testem, pesquisem, busquem o conhecimento por si só. Uma empresa que leva em consideração a busca ao aprendizado tem grandes chances de se tornar uma empresa inovadora e, por consequência, uma empresa líder no seu segmento. Alguns empreendedores subestimam a capacidade que as pessoas têm de aprenderem por si só ou trazerem coisas novas baseadas em experiências que elas tinham anteriormente. Isso não pode ocorrer numa empresa que quer ser inovadora. Eu escutei outro dia um empreendedor dizendo para mim que ele não investia em educação porque ele tinha medo de perder os funcionários. Eles iriam para o concorrente, levariam todo o conhecimento que eles aprenderam para o concorrente e ele que pagou por isso. É óbvio que esse empreendedor tem uma visão bastante limitada, porque ele não já está inovando e vai ser comido por esse concorrente que, se não contratar os funcionários dele, vai contratar funcionários de outro. O outro ponto muito importante no ambiente propício à inovação é a cultura inquisitiva. Parece um nome meio complicado, mas é basicamente um ambiente onde as pessoas podem perguntar por quê? Por que você está falando isso? Por que a gente está fazendo assim? Deixar as pessoas indagarem sobre as coisas que acontecem na empresa é um grande passo para inovar. Porque muitas vezes a gente faz coisas sem nos perguntar por quê. A gente sai fazendo e não sabe exatamente o significado daquilo, porque ninguém parou e perguntou: por que a gente está fazendo isso? A característica principal de um inovador é sempre perguntar: isso dá para ser feito diferente? Do jeito que nós estamos fazendo, é o melhor jeito? O ser humano, em geral, quando se apresenta com um problema, ele fica preocupado em resolver aquele problema, em ter uma solução para aquele problema. Uma vez que o problema foi resolvido, ele fica aliviado e não se preocupa se aquela solução foi a melhor ou não. Aí é a diferença entre o inovador e o não inovador. O inovador vai se preocupar com a solução e não somente com o problema. Ele vai saber se a solução é a melhor e, se não for, ele vai perguntar por quê. As empresas têm que deixar as pessoas perguntarem. Eu já vi situações que diretores ficaram incomodados porque subordinados fizeram perguntas muito pertinentes, corretas e que beneficiaram a empresa, mas eles eram apenas subordinados na visão desse diretor. Nem preciso dizer que esse diretor perdeu o emprego, o subordinado virou diretor e hoje ele escuta a opinião de todo mundo e a empresa cresce sem parar. Isso só é possível numa empresa que tem um ambiente respeitoso. Não adianta você ter uma cultura inquisitiva num ambiente que ninguém respeita ninguém. Ah, pode dar sua opinião, mas eu não quero saber dela. Não é assim que funciona. A empresa tem que ter um ambiente respeitoso, onde as pessoas possam emitir sua opinião, mas também tenham que escutar a opinião dos outros, de uma forma aberta e clara. Respeito é bom, faz parte das boas práticas de negócio. Numa cultura inovadora, mais ainda, porque muitas vezes as pessoas vão estar conversando de coisas que ninguém sabe o que é. Muitas vezes, muitos anos à frente. E aí, o poder de abstração de uns é diferente do dos outros. E o respeito ao entendimento deve estar presente. E empreendedorismo e inovação? Como eles estão relacionados? Todo empreendedor é um inovador? Bom, tecnicamente falando, não necessariamente. Mas todo empreendedor de sucesso é um inovador. Aquele empreendedor que procura simplesmente fazer o mais do mesmo, ele nem deveria ser chamado de empreendedor. Tecnicamente, ele é. Mas um empreendedor de sucesso, ele é um empreendedor inovador. E o inovador, ele é um empreendedor? Sim. Se você é um inovador, você é um empreendedor. Porque você, para inovar, vai estar buscando coisas novas. Com coisas novas, vem o risco. E com o risco, vem a recompensa. Características básicas de um empreendedor. Vamos ver o que a Fernanda e o Pedro acharam da nossa aula de hoje. Sabe o que eu acho, Pedro? O quê? Não basta abrir um negócio e achar que já fez tudo. É claro que não.
É preciso estar atento às tendências do mercado e às necessidades das pessoas. É, com certeza. Se não ficarmos atentos, as ideias acabam ficando ultrapassadas e daí... Vem o concorrente, zaz! Exatamente. Precisamos antever os passos não só da concorrência, mas principalmente da trajetória dos negócios que estamos lidando. E para isso, inovação é a palavra. Aprender e compartilhar ideias. E colocar as melhores em prática. A Fernanda e o Pedro estão no caminho certo do empreendedorismo. E por falar nisso, vamos ver o perfil de mais um empreendedor de sucesso. Steve Jobs, fundador da Apple e maior acionista da Disney. Steve Jobs, rival de Bill Gates, fundou a Apple Computer, juntamente com Steve Wozniak, em 1976. Considerado o pai do Macintosh, computador que revolucionou o mercado com uma interface diferente, já recebeu algumas acusações sem provas concretas de espionagem industrial por parte da Xerox Corporation, supostamente sobre a tecnologia do mouse. Foi forçado a deixar a Apple em 1985, mas retornou em 1997 como consultor, livrando a empresa de quase fechar as portas com o revolucionário iMac. Dono de uma personalidade forte e ao mesmo tempo cativante, Jobs, sem dúvida nenhuma, é um dos empreendedores de maior visão. Vamos ver mais uma dica de como ser empreendedor. O empreendedor tem sempre uma visão de vários cenários pela frente. Tem na cabeça várias alternativas para vencer. A dica de estudo da nossa aula de hoje é a leitura do livro A Estratégia do Oceano Azul. Esse livro mostra como empreendedores podem inovar criando mercados para si mesmo. Carpe diem!